Graça e paz, queridos. Em nosso último encontro, nós conhecemos os resultados do Evangelho, a vida de Jesus, a maneira como devemos recebê-lo e a recompensa que nós recebemos quando o recebemos. Hoje vamos refletir sobre uma outra pergunta: qual é o chamado do Evangelho? A resposta está no capítulo 2 de 1 Pedro, que eu creio que o facilitador deve ter lido o texto com você antes de passar esse vídeo. E a gente vai ver que nesse texto mostra sobre o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho, antes de mais nada, é para a comunhão. Essa comunhão é para quem prova a bondade de Jesus e é incluído na sua comunidade. Nos versos 1 a 10, Pedro nos mostra que atender a esse chamado é parte fundamental para o nosso amadurecimento. A Bíblia nos confirma isso em outras partes. Lá em João 6,35, por exemplo, Jesus declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá sede. E também Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, 11 a 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Além da comunhão, o chamado do Evangelho é também para o testemunho, tanto como cidadãos do reino de Deus que nós somos, por meio de uma conduta exemplar. Nos versos 11 a 18, Pedro está recomendando aos seus ouvintes e nos lembra também a nós que quando nós éramos perdidos, éramos encarados por Deus como estrangeiros e cidadãos desse mundo. Mas quando nós fomos alcançados por Jesus, nos tornamos cidadãos do reino de Deus e passamos a ser estrangeiros e peregrinos aqui no mundo. Por não pertencermos mais a essa era, o nosso comportamento deve ser digno do lugar ao qual pertencemos, que é o céu, que é o reino de Deus. A Bíblia vai dizer isso lá em Mateus 5,16, quando Jesus diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E também lá em Romanos 13,7, deem a cada um o que lhe é devido. Por fim, o chamado do Evangelho é para o discipulado, que envolve sofrimento por causa e por gratidão a Jesus. Os versos 19 a 25, Pedro nos exorta a pagar o preço por Jesus, ainda que seja em sofrimento, como ele fez por nós. A Bíblia ela nos diz claramente em 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E mais, a pergunta do Salmo 116,12 também é para nós: como eu posso retribuir ao Senhor por toda a bondade e a sua bondade para comigo? Portanto, esse é o chamado do Evangelho, é um chamado para a comunhão, um chamado para o testemunho e um chamado para o discipulado. Você já atendeu esse chamado? Pai querido, em nome de Jesus, graças nós te damos, porque tu tens nos dado o privilégio. Tu tens nos escolhido e nos chamado para andarmos nos passos de Jesus. E sabemos que quando a gente faz isso, pertencendo ao teu reino, tem a sua carga de sofrimentos aqui, porque não pertencemos mais a esse lugar. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos encorajar e nos dar um espírito de perseverança. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos.